Olá, seja bem-vindo, seja bem-vinda ao Palavra Encarnada. Esse é um programa diário da Obra Lumen, onde nós meditamos sobre o Evangelho do dia à luz do carisma. O Evangelho de hoje, dia 18 de fevereiro de 2021, está em Lucas, capítulo 9, dos versículos de 22 a 25. Hoje é o primeiro dia após a quarta-feira de cinzas, né? A primeira quinta-feira da quaresma, e esse é um tempo de conversão. Então vamos começar a nossa meditação pedindo que este tempo seja um verdadeiro retiro espiritual, seja um momento onde nós vamos nos aproximar da vontade de Deus e pedir de fato que essa palavra, que é uma palavra de conversão, se encarne no nosso coração e que a gente comece a entender desde agora que a cruz não é uma opção. Ser cristão significa abraçar a cruz, carregar a cruz, imitar Cristo. Então que essa palavra que nós vamos ouvir nos ajude a encarnar esse grande mistério da cruz na nossa vida, para assim nos configurarmos a Cristo e ressuscitarmos com Ele. Estamos reunidos em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Vinde ao Santo Espírito e permanece conosco durante a leitura, a meditação deste Evangelho e principalmente nos ajuda a tirarmos um propósito concreto a partir de tudo que nós meditaremos e ouviremos a partir de agora. O Evangelho de hoje, repetindo, está em Lucas, capítulo 9, dos versículos de 22 a 25. E ele fala assim: Naquele tempo, disse Jesus aos seus discípulos: O Filho do Homem deve sofrer muito, ser rejeitado pelos anciãos, pelos sumos sacerdotes e doutores da lei. Deve ser morto e ressuscitar no terceiro dia. Depois, Jesus disse a todos: Se alguém me quer seguir, renuncie a si mesmo, tome sua cruz de cada dia e siga-me. Pois quem quiser salvar a sua vida, vai perdê-la. E quem perder a sua vida por causa de mim, esse a salvará. Com efeito, de que adianta a um homem ganhar o mundo inteiro, se perde e se destrói a si mesmo? Palavras da salvação. Glória a vós, Senhor. Então, hoje nós estamos no início da quaresma, no início desse tempo de preparação para a festa da Páscoa. Na nossa família, muitas vezes na nossa cultura, a gente acaba muitas vezes priorizando a festa do Natal. Mas o que muita gente não sabe é que a Páscoa é a principal festa da igreja. É claro que o nascimento de Jesus é super importante, mas a Páscoa é quando Jesus realmente manifesta o motivo pelo qual ele veio ao mundo, que é a salvação da humanidade. É quando ele ressuscita e abre o céu para nós, é quando se modificam todas as coisas, se modifica a lógica, se institui uma nova forma de vida que é o cristianismo. Então, a Páscoa é a festa mais importante, mais central da igreja. E é tão importante que nós temos esse tempo de retiro espiritual para nos prepararmos para esse grande momento que é a festa da Páscoa. E, é muito óbvio também quando a gente começa a entender de cristianismo que a Páscoa, que é a ressurreição, ela só acontece porque aconteceu a paixão. Só tem ressurreição depois que tem a paixão. Então só tem vida eterna, só tem vida nova quando tem cruz. E essa é uma verdade que Cristo traz pra gente. A gente não é obrigado a aceitar isso, a gente não é obrigado a ser cristão. Mas se a gente quer ser cristão, a gente não pode fugir da cruz, né? Um cristão que quer ser
cristão sem a cruz, ele acaba muitas vezes se perdendo em si mesmo, se perdendo nessa própria fuga da cruz, acaba com outra cruz e sem o Cristo. Então, o cristão que é cristão precisa abraçar a cruz e aí encontrar o Cristo. Percebe a diferença? E aí, o que a gente também pode encontrar muito, né? Essas espiritualidades meio de toma lá da cá, uma espiritualidade de prosperidade, que lá você vai ser pleno, você vai ganhar muitas coisas, que entrando na igreja, entrando naquela rotina espiritual, você não vai ter mais dificuldade, não vai ter mais cruz, que sua vida vai ser 100% boa. Eu sinto muito de informar que tudo isso é fake news e não é cristão, né? Cristo nunca pregou isso. Cristo nunca negou. Tanto que logo nesse momento de quaresma, Jesus vai e já anuncia a sua paixão, né? Talvez os discípulos nem entendiam, as pessoas que estavam ouvindo ele não conseguiam compreender, mas Jesus anuncia a sua paixão. E ele já sabia, né, do sofrimento, ele já sabia do que estava por vir. Ele queria anunciar a salvação e só tem salvação se for com cruz. Talvez você, durante a sua vida, até tentou fugir da cruz. Eu tenho certeza que muitos dos nossos irmãos e das nossas irmãs que estão acolhidos nas casas vão lembrar e vão concordar comigo que eles sentiam uma dor muito profunda e tentando se livrar dessa dor, tentando viver essa coisa muito boa, muito tranquila, sem problema, foi aí que eles começaram a entrar no caminho errado. Na busca de fugir da cruz, eles acabaram buscando se anestesiar, busca a droga, busca o álcool, busca a farra. E nisso, eles foram entrando, se afundando, terminaram com uma cruz gigante e sem o Cristo. Precisaram, né, querer acolher o Cristo, acolher a cruz, porque a vida de ninguém é fácil, todo mundo tem suas dificuldades, dentro da casa de acolhida, dentro da triagem, na sua casa, você que mora com a sua família, com sua esposa, com seus filhos, se você é casado. Todas as nossas vidas, elas têm dificuldades. E a gente nem pode julgar quem tem mais dificuldade do que outro. Mas acolher essa vida que Deus nos deu, entender isso também como uma nossa cruz de cada dia e caminhar com essa cruz rumo à paixão e rumo à ressurreição. É esse o nosso caminho. Às vezes, quando a gente assume essa cruz, a gente parece ser incoerente. Ai, que pessoa doida. Ai, que pessoa sem noção, né? Vai assumir essa cruz, vai viver assim, desse jeito. Não vai ter esse prazer, vai se esforçar, vai servir, vai acordar cedo, vai acordar para rezar, vai ter uma rotina espiritual. Isso pode parecer uma cruz aos olhos de outras pessoas, mas nós sabemos que isso vai nos garantir a vida eterna. Concorda? Por isso que essa meditação de hoje, ela precisa nos levar a um firme propósito de abraçar a cruz em prol de chegarmos na vida eterna. E para esse tempo de quaresma, onde a gente precisa de fato morrer para os nossos pecados, para que lá no final a gente possa ressuscitar com Cristo, eu queria te convidar a pensar sobre propósitos e mudanças de conversão que você pode fazer na sua vida, tomando os 3 eixos de pecado que o nosso carisma fala muito, né? Que é o ter, o poder e o prazer. E sobre o ter, eu gostaria que você refletisse sobre com o que você tem gastado seu tempo, sua energia, suas melhores ideias, sua criatividade. Para o que você dedica aquela hora em que você está mais produtivo, né? Que você tem mais boas ideias. Você fala com mais desenvoltura de quê? É do Evangelho, é de Cristo, você anuncia, você fala do ser feliz, ou você está muito focado no seu trabalho, na sua imagem.
Por que você posta algumas coisas, por que você não posta outras? Reflita sobre isso e pense em um propósito para a sua quaresma. Sobre o poder, né? Como é que você se sente dentro da comunidade, dentro da sua casa de acolhida? Você quer ser reconhecido? Você quer que os outros te vejam? Talvez você olhe para alguém que está há mais tempo na comunidade do que você e pensa, esse aí nem reza, eu rezo muito mais. Ou esse aí não entende nada, eu já entendo muito mais do que ele. Será que você pensa assim? Será que você se sente chateado porque as pessoas não te perguntam sua opinião, não te escutam? Será que você vive julgando suas lideranças, suas autoridades, seu coordenador, porque acha que você sim sabe o caminho que deveria ser seguido? Será que você tem criticado a igreja, o seu pároco? Será que você tem essa sede de poder, de ser, de querer ser mais do que os outros? Então medite sobre isso na sua quaresma. E sobre o prazer, né? Pode ser até que, pensando no prazer, algumas coisas que eu falei nessa pregação tenham te incomodado, né? Quando eu propus você a refletir. Porque você estava tão bem no seu bem-estar, sem ninguém cutucar em nada, e aí eu fui cutucar em alguma coisa que você não gostou. Isso é estar apegado ao seu prazer. Será que você prefere estar no bem bom, sem querer se lançar nessa cruz? Talvez assim, pegando a cruz só de leve, mantendo a sua rotina com o que mais te dá prazer. Reflita sobre isso e que essas coisas todas que foram propostas para reflexão te ajudem a escolher um propósito para você vivenciar nessa quaresma. Que Deus abençoe.